Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à minha live, a nossa live de quarta-feira. Mais uma vez nós estamos transmitindo em duas plataformas, então aqui eu estou falando com você no Instagram e aqui eu estou falando com você no YouTube. Então uma hora eu vou falar um pouco para cá, hora para cá, mas nada vai atrapalhar o nosso desenrolar aqui. Para quem está chegando agora, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo de fobia que você tem ou a intensidade da sua fobia. E a live de quarta-feira ela tem uma temática que é a seguinte, ela chama Era uma Vez uma Fobia. Porque a ideia dessa live de quarta-feira é apresentar alguma curiosidade, falar sobre o nome da fobia, porque a maioria das vezes o nome da fobia não tem muito a ver com a fobia em si. Então, vocês vão perceber que muitas vezes, na verdade não é muito bem o caso de hoje, mas em muitas vezes o nome da fobia é muito diferente, não nos remete à própria fobia. Então, uma das ideias da live de hoje é falar sobre o nome da fobia, dar essa curiosidade. Nós escolhemos uma fobia específica, falamos bastante sobre ela. Eu apresento um caso que eu atendi no consultório. E o tema de hoje é fobia de avião, fobia de voar de avião. Muita gente deve estava esperando uma live como essa, porque ela é uma fobia muito, muito frequente, né? Então assim, vamos começar falando do nome dessa fobia. Eu fiz uma enquete no Instagram para ver se as pessoas acertavam o nome dessa fobia. E eu vou mostrar aqui para vocês qual foi o resultado dessa enquete. Bom, eu coloquei 3 fobias diferentes: demofobia, gamofobia e aerofobia. Essa não tinha muito como errar, né? Então assim, vocês aqui do YouTube, eu fiz uma enquete onde eu coloquei 3. Uma delas era demofobia, outra delas era gamofobia e outra delas era aerofobia. E, obviamente, como já se esperava, fobia de avião, o nome dessa fobia é aerofobia. Ganhou com 60% dos votos. Então essa não tinha muito como errar, né? Aerofobia é mais uma fobia, mais um nome que deriva do grego, que aí é air, que significa ar, mais phobos, que significa terror. Então você vê que quando você vai na etimologia da palavra, apesar de muitas vezes ela não parecer com a fobia em si, com o tema da fobia, quando você vai na etimologia da palavra, ela faz toda a diferença. Ao final dessa live, eu vou responder algumas perguntas que foram feitas na caixinha que eu abri hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas perguntarem só sobre a fobia de avião, ok? Mas se vocês tiverem alguma dúvida durante a live aqui, é só mandar que eu vou respondendo para vocês, tá certo? Então, gente, eu fiz uma outra enquete no Instagram e é uma enquete bem interessante que eu quero mostrar para vocês agora também, que é a seguinte: eu fiz uma pergunta que se você tem medo, se você tem fobia de avião, se você não tem fobia, e eu deveria ter colocado não conhece ninguém com fobia, ou se você conhece alguém que tem fobia. E o que foi bem interessante, vocês no YouTube não vão conseguir ver porque eu não consigo compartilhar a tela com vocês, só com o pessoal do Instagram, é que ele deu 50% para eu tenho a fobia de avião e o outro 50% é para conheço alguém que tem a fobia de avião. Então veja, o interessante dessa enquete é que pela primeira vez teve um 0% e 0% para não tenho. O que não quer dizer, na verdade, nessa enquete, que
que ninguém tem fobia, que não tem ninguém que não tenha fobia de avião. Na verdade, o que eu quis dizer no não tenho, ficou faltando aqui, que eu também não conheço ninguém. Então, na verdade, deixa eu parar de compartilhar aqui. O que essa enquete mostra é que essa é uma fobia extremamente frequente. Que das duas uma, ou você sofre com essa fobia, ou você conhece alguém que sofre com essa fobia. Então, assim, é claro, foram mais de 100 respostas e deu 50-50. Então, assim, isso reproduz que é uma fobia extremamente comum. Agora, ao mesmo tempo, é uma fobia que ela é muito confundida, tá? Porque ela pode... A mesma temática, vamos dizer assim, avião, podem ter vários tipos de fobia. Existem as pessoas que têm fobia de avião mesmo, de voar de avião. Por isso foi essa pergunta, eu fui bem específico, eu falei se você tem a fobia de voar de avião. Porque existe a pessoa que tem a fobia de voar de avião. Existe a pessoa que tem claustrofobia, que é a fobia de lugares pequenos. Então, de repente, ela tem a fobia do avião, mas não necessariamente de voar de avião. Ela tem a fobia do espaço pequeno, de ficar fechado em algum espaço pequeno. Tá? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem uma terceira fobia que pode estar misturada aí no meio, que é a fobia de altura, né? Que nós já falamos sobre ela, que é a acrofobia. Então, como é que você identifica isso? A pessoa que tem fobia de altura, ela não tem necessariamente uma fobia de avião, percebe? Mas ela pode dizer que tem fobia de avião. Mas ela é aquela pessoa que ela vai na poltrona do meio, entende? Ela não vai na janela de jeito nenhum. Por quê? Porque na verdade ela não tem medo de avião. Ela voa, muito bem. Só que desde que seja na poltrona do corredor, na verdade, não na do meio, na do corredor, tá? Por quê? Bem longe da janela, para que ela não enxergue a altura que ela está. Então, dessa maneira, a gente consegue diferenciar. Essa pessoa, ela não tem medo de voar de avião, ela não tem fobia de voar de avião. Ela tem fobia de altura, na verdade. A outra pessoa é a pessoa que voaria numa boa, só que ela voa em aviões muito grandes, e ela não voa de jeito nenhum em aviões menores. Por quê? Porque ela tem uma fobia de ficar fechada em lugares pequenos. É uma pessoa que também tem fobia de elevador, enfim. Ela tem a claustrofobia. Tá? E tem as pessoas que têm fobia de multidões. Ou seja, 5 pessoas para ela já é multidão. Ela tem fobia de estar com muita gente próxima, assim. Então veja que a fobia de avião, ela é um guarda-chuva, ela é um termo muito genérico. E o tema de hoje, eu quero falar sobre fobia de voar de avião. A pessoa que não voa de avião. Eu não vou falar hoje sobre a fobia de altura, nem sobre a claustrofobia, nem sobre a fobia social, que é a fobia de pessoas, né? Então, ela é muito frequente. Você conhece provavelmente uma pessoa que tem fobia de avião, porque existem várias fobias que juntas parecem uma fobia de avião, mas na verdade a fobia de avião verdadeira é a fobia de voar de avião, ok? Importante dizer também que existem níveis de fobia. Isso em qualquer fobia, mas falando do avião especificamente, existem as pessoas que têm uma fobia menor até uma superfobia. Por exemplo, uma fobia menor de avião. Ela é uma fobia, por exemplo, a pessoa viaja de avião, mas é aquela pessoa que ela toma alguma coisa, toma um goró, toma uma cápsula, ela entra no avião, ela esmaga a mão do parceiro ou da parceira. Às vezes ela dá um show, ela chora a viagem inteira, mas ela viaja. Ela tem uma fobia de avião, mas ela não deixa de viajar. Percebe? Ela já começa a passar mal, ela dá uma boicotada na viagem antes de viajar, ela tenta desviar da viagem, mas quando ela vê que não tem jeito, ela acaba viajando.
ela vai viajar e não... Só que ela não se sente bem. Tá? Ela passa mal, se der uma mini turbulência ela já grita, enfim, ela tem uma fobia, mas é uma fobia menor. Ela ainda assim viaja. Agora, a fobia grande, a fobia mesmo de avião, a pessoa não chega nem perto de um aeroporto. Só de pensar em viajar, ela já começa a passar mal, a ter sintomas físicos, suor nas mãos, a pressão cai, ela começa a ter sintomas de crises de ansiedade. Então, assim, lembra que para se ter uma fobia, para se ter uma crise de fobia, você não precisa estar presente ou visualizar o objeto fóbico. Basta imaginar o objeto fóbico. E eu já conversei com vocês sobre a diferença entre ver e imaginar na live passada. Então lembra que para que a crise da fobia seja disparada, basta imaginar que você vai fazer uma viagem, por exemplo, que a pessoa já passa mal. Então, o que acontece de sintomas, sinais clássicos que os pacientes me contam, quando eu atendo pacientes com fobia de avião, é que é o seguinte: a partir do momento que vai chegando um feriado, ou que vai chegando as férias, ou que ela percebe que o marido ou a esposa estão marcando uma viagem, os amigos estão combinando uma viagem, ela já começa a se sentir mal. Na hora de fazer as malas, ela já está passando mal, ela já não quer fazer. Se ela puder fugir da viagem, tudo que ela puder fazer para fugir dessa viagem, ela vai fazer. Tá? Então assim, e quando ela pode, ela não vai viajar de jeito nenhum. Essa é a fobia pequena também. Ela tenta escapar, ela vai passando mal, ela passa mal o tempo todo, mas ela viaja. A pessoa que tem fobia verdadeira, maior mesmo, a família já sabe, os amigos já sabem, nem convidam ela para viagem porque sabe que não vai acontecer. Viagem é só aqui do lado, de carro, sem sair do chão, aí ela vai. Mas, no geral, as pessoas que a conhecem, que o conhecem, já sabem dessa fobia e já não convidam. Ela não é convidada, as pessoas já sabem e está tudo certo. Inclusive, uma das desculpas, vamos dizer assim, um paradigma desse tipo de pessoa é que você consegue identificar muito fácil, que é o tipo de pessoa que fala que não gosta de viajar. Não gosto de viajar, não tenho costume, não gosto de viajar. Então pensa assim, isso é uma crença, isso é um paradigma para ela. Então das duas uma, ou ela nunca viajou, e aí só de imaginar essa viagem ela já passa mal e logo ela diz que não gosta de viajar, né? Isso é uma desculpa da mente dela para tirar ela dessa situação, porque é muito difícil uma pessoa que não goste de viajar. No geral, as pessoas gostam de viajar, tá? Então assim, eu não gosto de viajar. Talvez você nunca tenha viajado. Isso nunca tenha sido uma preocupação para você. Assim como eu mesmo. Eu, quando mais jovem, criança, até início da adolescência, nunca tinha viajado de avião. E não me passava pela cabeça viajar. Eu tinha alguns destinos que eu ia viajar, era interior de São Paulo, Baixada Santista, nem me passava pela cabeça viajar de avião para outro país. Isso, então assim, eu estava num momento que a gente chama de inconsciente incompetente. Eu não sabia do que eu gostava, se eu gostava ou não. Então, para mim, tanto faz. E muitas pessoas estão nesse momento. Uma vez que você viaja, e você não tem a fobia, normalmente, se a experiência foi boa, a tendência é você querer viajar cada vez mais. Então, a pessoa que não quer viajar pela fobia, você já percebe, às vezes ela tem vergonha de falar que tem fobia, mas a pessoa que fala que não gosta de viajar, você sabe que ela tem condições de viajar, ela teria condições de fazer viagens e tudo mais, você pode dar uma ideia de que ela pode ter uma fobia de avião. Ela começa a se esquivar, você começa a marcar uma viagem, ela se esquiva.
Então, assim, é muito comum isso acontecer. E aí eu pergunto para vocês aqui, alguém aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem fobia de avião? Conhece alguém que tem fobia de avião? Responde aí para mim. Eu tenho fobia de avião. Ah, tá certo. É isso mesmo. Conheço muitas pessoas. Também acontece muito. De conhecer mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa que tem fobia de avião. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Conheço. Minha cunhada. Ou você tem ou você conhece. A enquete mostrou isso. Não tem outra escapatória por causa disso. Agora, o ponto é que muitas dessas pessoas, às vezes, elas não têm fobia de avião. Elas têm fobia, aquelas outras fobias que eu falei para vocês. Por exemplo, existem pessoas que viajam de avião e dão um trabalho nessa viagem. E você acha que ela tem a fobia de altura. Só que, por exemplo, essa pessoa viaja e ela anda normalmente em montanhas russas. Viaja para algum lugar que tem montanha russa, alta, e na montanha russa ela vai que vai. Mas o avião não vai. Ou seja, essa pessoa não tem fobia de altura. Provavelmente ela tem uma fobia de voar de avião. É diferente. Entende? A pessoa, ela pode ter uma fobia social, mas se essa pessoa anda na viagem, no meio das pessoas, normalmente, com multidão e tal, e se sente normal, ela não tem. Ela tem uma fobia de voar de avião e não uma fobia social. E aquela terceira hipótese que eu falei, que era a claustrofobia. Então tem pessoas que têm a fobia no avião, mas não do avião. Então aquela pessoa que você acha que ela está com a fobia porque ela está fechada num ambiente mais um ambiente menor, mas ela anda de elevador numa boa, ela fica num quarto fechado numa boa de hotel. Então essa pessoa não tem a fobia de claustrofobia. Ela tem, na verdade, a fobia de voar de avião. Então a primeira coisa que tem que acontecer é separar as coisas. Qual é o tipo, para você que tem fobia? Estou falando agora com você, para você que tem fobia. É importante você identificar se você acha que você tem fobia de avião, se realmente é uma fobia de avião. Então esse é o momento que, se você quiser, quem aqui está no Instagram e conhece alguém com fobia de avião, toca nesse aviãozinho aqui, compartilha, chama ela para essa live. Nós estamos falando de algo que é muito importante para ela e de repente ela tem uma crença de que isso não tem solução, ou ela tem vergonha de dizer que ela tem fobia de avião. E como eu vou falar mais uma vez, ninguém tem que ter vergonha de ter fobia nenhuma. A fobia é algo automático. Você não tem controle sobre ela. Ela não é frescura. Não existe fobia boba. A crise de fobia nada mais é do que a sua mente te protegendo de algo que ela entende que seja muito nocivo para você. Por algum motivo, em algum momento da sua vida, por um trauma que você pode lembrar ou não lembrar, a sua mente fez uma conexão entre voar de avião e a sensação de angústia, medo excessivo, ansiedade excessiva, enfim, é uma conexão que é feita. É como se... Só que uma conexão errada, porque a maioria das fobias, elas não fazem muito sentido. Se você parar para pensar, o avião, dizem que é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? Então não faria sentido racional
uma pessoa ter fobia de avião. Concordam comigo? É isso aí. Então, mas como a fobia é algo que está na mente inconsciente e nós não temos controle, a mente automatizada, vamos dizer assim, a pessoa não tem controle. Então não adianta você falar, mostrar dados científicos para ela de que a fobia, o avião é algo muito seguro, é o meio de transporte mais seguro que existe. Você está falando com a mente consciente, com a mente racional. E a mente racional não manda nada. Quem manda de verdade é a mente inconsciente. Isso está a nível inconsciente ou subconsciente, para algumas linhas que chamam de subconsciente. Nós chamamos aqui de inconsciente. Então, isso é algo automático, não precisa ter vergonha de falar isso. E saiba que, mesmo que você tenha uma fobia menor e que você entenda que não tenha tanto problema, em algum momento isso vai estourar. Então, a sugestão que eu dou é que você resolva essa fobia. A boa notícia é que essa fobia tem solução de maneira rápida e definitiva. Eu já tive casos de tratar pessoas com fobia de avião no aeroporto, antes de voar. Então, assim, veja, é uma coisa assim que é possível, muito, muito, muito possível tratar, mas que por conta de crenças, às vezes a pessoa já tentou fazer um tipo de terapia, mas é uma terapia muito cognitiva, ela acha que ela vai ser exposta, o tratamento da fobia significa jogar essa pessoa dentro do avião, que isso vai passar. Não vai passar, isso tende só a piorar, isso não é bom. A exposição forçada, de uma maneira geral, não ajuda, só atrapalha. Então a pessoa que faz um tratamento correto, a pessoa que trata comigo a fobia, jamais vai ser exposta. E é um dos grandes medos das pessoas que vêm falar comigo. Vou te falar que 100% das pessoas, antes de iniciar um tratamento, perguntam via WhatsApp ou até por telefone: você vai me expor? Você vai me colocar nessa situação? Você vai expor o meu objeto fóbico? Eu falo, não. Você só vai ser exposto ao objeto fóbico depois que a sua fobia já foi embora. Então pode ficar tranquilo. Porque lembra que a fobia é algo imaginário. Então basta imaginar. Quando a pessoa imagina, ela sente. Lembra da sequência: pensamento gera sentimento, que gera ação. Como é que a pessoa sabe, então, sem que ela seja exposta ao objeto fóbico, que ela não tem mais a fobia? Quando ela imagina, lembra que ver é diferente de imaginar, conversamos sobre isso na segunda-feira. Quando ela imagina de verdade e não sente mais nada, isso não incomoda ela de jeito nenhum. Então isso está claro de que a fobia foi embora. É possível que as primeiras vezes ela se sinta um pouco estranha, como já aconteceu. A maioria dos pacientes que tem fobia de avião e tratam, ele fala: olha, quando eu cheguei no aeroporto, me deu uma sensação um pouco estranha e tal, mas logo passou. Por que isso? Porque a mente consciente, racional, é ela quem recebe essa emoção. Então isso já existe há muito tempo com a pessoa. A mente racional está condicionada a receber alguma coisa assim que ela entra no aeroporto. Então quando ela entra no aeroporto, você tem uma sensação, porque a mente racional meio que puxa alguma emoção, só que não vem nada, porque não existe mais a conexão. E ela não volta. Por quê? Você começa a ter experiências positivas. E aí a sua mente começa a entender também que está tudo bem. E aí a pessoa que não gosta de voar, passa a gostar de voar. Vocês vão ver no final da live o depoimento de uma das minhas pacientes que mandou para mim. Ela também veio com essa conversa de que, não, mas eu nem gosto de viajar, por mim eu nem viajaria. Então assim,
Essa é uma desculpa muito clássica das pessoas que têm fobia de avião. Ela já coloca que ela não gosta, que ela tem medo e, cara, tudo bem, e as pessoas deixam pra lá e tal. Só que isso é um problema muito grande, principalmente para quem? Falando com você agora que tem fobia de avião, você sabia que essa sua fobia não atrapalha só você? Isso atrapalha muito, a pessoa fica o voo inteiro avaliando as condições, tensa, é isso mesmo. Ela voa, mas é um processo muito doloroso. Então, Renato, essa pessoa, ela tem uma fobia, mas não é uma fobia alta, mas é uma fobia, é sofrida. Essas pessoas, durante a viagem, não conseguem curtir a viagem. Isso é uma coisa que também é muito falada, tá? Por quê? Porque ela fica pensando no voo da volta. E muitas vezes ela não consegue curtir a viagem. Você percebe ela tensa durante a viagem inteira. E conforme os dias da volta vão chegando, isso vai ficando mais tenso. Você observa essa pessoa fazendo a mala de volta, você percebe aquela tensão, aquele medo, aquela coisa que é automática. A pessoa não tem culpa disso. É automática. Ela só precisa perder a vergonha, reconhecer e tratar. Simples assim. E resolve. Mas voltando ao que eu estava falando. Agora falando com você que sofre com a fobia de avião. Você aqui no Instagram que sofre fobia de avião e você no YouTube que sofre com fobia de avião. Você sabia que você que sofre com fobia de avião não está atrapalhando só a sua vida? Você está atrapalhando a vida da família inteira. E já houveram casos que me procuraram que foram divorciados por causa disso. A pessoa se divorciou por conta disso. Então a pessoa normalmente, assim, casa com alguém que gosta de viajar e a pessoa briga com essa pessoa porque ela marcou uma viagem sem me avisar. Ou porque você devia ter falado comigo antes, sabe? Ela começa a encontrar um monte de desculpinha e isso vira um inferno. Porque imagina você viajar com uma pessoa que você para um lugar que você sempre quis viajar e a pessoa que você gostaria que tivesse com você não está curtindo essa viagem. Você percebe que ela está ali, ela está com medo. Então isso assim, isso atrapalha a família inteira. Muitas famílias deixam de viajar, deixam de ter experiência, tendo condições. Você sabe que ela tem condição de viajar, ela não vai porque uma das pessoas não vai. Então uma pessoa é capaz de atrapalhar uma família inteira ou um grupo de amigos inteiro, que muitas vezes não vão viajar ou vão viajar sem a presença dessa pessoa. E dependendo da importância dessa pessoa, as pessoas que estão lá sofrem. Então imagina você não indo viajar, tendo condições de viajar tranquilamente, mais de uma vez por ano às vezes, e seus filhos viajando com seu marido ou com a sua esposa. E você não conseguindo ter essa experiência. Ou, pior, você não permitindo que os seus filhos tenham essa experiência. Você acha justo isso com eles? Por conta de algo que é extremamente tratável? Você acha mesmo que é uma fobia boba? De jeito nenhum. Eu já tive pacientes que se divorciaram, ou seja, veja a dimensão que isso pode acontecer. Uma família acabou por causa disso. Parece bobo, não existe fobia boba. Anota isso, não existe fobia boba. Fobia é fobia. E aquela fobia que você acha que é pequena, que você costuma desviar dela, uma hora isso vai te pegar. Então eu sugiro que você trate isso o mais rápido possível. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver agora o que nós vamos falar. Então, é um tipo de pessoa que ou ela não chega perto do aeroporto, e aí já ninguém fala nada porque não tem o que fazer, tá?
existem momentos de aprendizagem. O primeiro deles, vamos dizer assim, que são passos para que você saiba as coisas. O primeiro deles chama inconsciente incompetente, ou seja, você não tem noção, você não tem ideia da sua limitação. Você não sabe que você gosta de viajar, porque você nunca viajou. Que foi meu caso na minha infância, na minha primeira adolescência. Para mim estava tudo bem para onde eu viajava, eu não tinha essa aspiração de viajar para fora. O problema é quando você se torna consciente da sua limitação. Ou seja, você quer viajar, você vê essas viagens, você vê todo mundo viajando e você não consegue viajar. Ou a sua viagem é sempre muito sofrida. O sonho dela é dormir no voo. A pessoa não consegue dormir, é impossível. Não tem a menor chance disso acontecer. Só se ela tomar um remédio muito forte ou beber muita coisa antes na sala VIP ou em casa e chegar completamente bêbado. Que inclusive é o caso da moça que eu vou falar agora no final. Ok? Eu conheci um cara que não via o filho há anos, pois o filho morava na Europa e ele não entrava em um avião de jeito nenhum. Pois é, veja só. Veja o quanto uma fobia que parece boba pode atrapalhar a vida de alguém. Porque se de repente você se separa e a sua esposa ou seu marido, depende de quem ficou com a guarda do filho, vai para um outro país e você tem fobia de avião. E aí? Olha o quanto isso pode te afetar. Faz esse exercício de imaginação, de você impossibilitado ou impossibilitada de acompanhar o crescimento, a educação do seu filho, da sua filha, ou dos filhos ou filhas, por conta de algo que tem tratamento de uma maneira relativamente simples e definitiva. Então isso é inimaginável, a quantidade de malefícios que isso pode te trazer. Agora eu também queria que você fizesse um exercício do contrário. Imagina você com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, naquela ilha paradisíaca, ou naquele lugar que você sempre sonhou em conhecer, ou que você agora que você está tendo essa ideia, depois de ouvir o que eu falei, que talvez você não sabia que você gostava de viajar. E você começa a pesquisar na internet e faz esse exercício de imaginar vocês lá. Como seria se você estivesse nessa viagem, tranquilo, conseguisse dormir no voo, passasse a viagem toda tranquilamente, curtisse essa viagem e voltasse como se nada tivesse acontecido. Como seria isso para você? Quanto vale isso para você? Isso só tem valor para quem perde, para quem não tem. Então, a fobia de avião, assim como outras fobias, os malefícios de se continuar com essa fobia são tão grandes que não faz sentido uma pessoa passar muito tempo com essa fobia. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas, como elas não conhecem, a gente não vê muito falar sobre fobia por aí na internet, só se você procurar muito e tudo mais, ou ela tem uma crença de que é um tratamento muito duradouro, muito longo e vai demandar muito tempo de tratamento. Ela acaba nem procurando, desistindo, porque ela acha que não vai ter tratamento, não existe um tratamento mais rápido. Ela acaba protelando isso, deixando para trás e desviando desse caminho, e desviando do caminho, e desviando do caminho. Vai chegar uma hora que não tem como desviar desse caminho mais. Você vai sofrer. Então assim, sofrer por algo real é legítimo.
Sofrer por algo imaginário é completamente desnecessário. É um sofrimento desnecessário. Essa é a palavra. Não precisa. É desnecessário. Eu vou mostrar algo aqui para vocês agora. Primeiro, eu vou responder agora algumas perguntas da caixinha de perguntas. Eu vou ler a pergunta para você aqui do YouTube, que não dá para eu compartilhar a tela com você. Eu leio a pergunta e você vai entender a resposta. As pessoas aqui no Instagram vão ver a pergunta. Primeira pergunta. Medo de voar pode passar para os filhos? Medo de voar pode passar para os filhos? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá para passar para os filhos? Que é genético o medo de voar? Responde aí para mim. O que vocês acham? Enquanto eu tomo uma água aqui. Aqui em São Paulo tá muito calor hoje. Não tá dando para ficar normal aqui hoje. Não, sim, tem gente que acredita, aqui no YouTube muita gente falando sim, acredito. Bom, a resposta é o seguinte, é possível sim, uma fobia ser passada de mãe, pai para filho, mas não de maneira genética, não tem nada genético nisso. O que acontece é que, lembra que eu falei que as nossas programações são instaladas geralmente na nossa primeira infância? Então você imagina aquele menino, aquela menina, vendo o herói dela ou a heroína dela tendo uma crise de fobia por conta do avião. O que ela vai pensar? Ela fala, pô, se a pessoa que eu mais acho forte nesse mundo, que é a mais corajosa que eu conheço, a pessoa que eu mais amo na vida, sofre dessa maneira, significa que eu preciso sofrer, porque é uma coisa realmente muito grave. Então é possível que a pessoa desenvolva uma fobia de avião vinda do pai ou da mãe. Aliás, não só a fobia. A maioria de nós temos muitos hábitos e reações, se você parar para pensar, muito parecida com nossos pais. E vou contar um segredo aqui, a maioria das reações que a gente mais odeia, muitos de nós reproduzimos e não temos controle sobre isso. Então é possível sim. Outra pergunta. Nervosismo, ansiedade, suor nas mãos, garganta seca, pode ser fobia? Bom, esses são sinais de ansiedade. Se esses são sinais de ansiedade, de pânico, enfim, de uma série de outras patologias, são só pedras no quebra-cabeça, são emoções específicas, certo? E emoções é um conjunto de sensações. Se essas sensações, essas emoções, suor, essas sensações físicas forem se essas sensações, estou lendo aqui agora, que não está descendo automático, e aí eu tenho que fazer aqui. Então aqui, genético não, eu acho que não, pois entendo ser ligado a experiências, mas é possível gerar um trauma. Ok, verdade. Então essas sensações, se elas estiverem ligadas a algum objeto ou alguma situação, então você pode dizer que pode ser fobia sim. Tá? Só que tem pessoas que têm isso, por exemplo, numa síndrome do pânico, ela tem essas mesmas emoções e sensações, não necessariamente num contexto específico, um objeto específico, ou com um avião, por exemplo. Essa pessoa que tem a fobia de avião, num geral, tendo uma única fobia, vocês sabem que é possível ter mais de uma fobia, mas se ela tem só a fobia de avião, ela só vai ter essas sensações quando houver um contexto de avião. Fora desse contexto de avião, ela nunca sente nada.
Então só o fato de você ter a emoção não quer dizer que seja uma fobia. Ela precisa estar vinculada a algo específico. Aí sim você pode configurar isso como fobia. Ok? Deu para entender a diferença? Porque o que você sente numa fobia, numa crise de fobia, é muito parecido com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. É muito parecido. Só que, qual a diferença? A diferença é que na fobia precisa ter algo específico. Isso só acontece quando aquela questão específica está no contexto. Eu tenho uma fobia de altura. Tá, então eu só vou ter essas reações quando eu estiver numa altura. Ou no caso aqui, eu só tenho fobia de avião. Isso só vai acontecer quando eu tiver fobia de avião. Tá claro? Muito bem. Podemos ter fobia mesmo sem nunca ter andado de avião? O que é que vocês acham? Eu já falei um pouco sobre isso agora há pouco, que é aquilo de que passa de mãe ou pai para filho. Sim, é possível você ter uma fobia de avião sem nunca ter andado de avião. A sua mente de repente fez associação, através de um trauma que você tem, ela fez associação a avião, e você simplesmente, só de pensar em voar de avião para você já... Quantas pessoas vocês conhecem que nunca voaram de avião e que vocês, quando falam em voar de avião, elas já negam veementemente? Mas você já voou de avião? Não, mas eu não voaria de jeito nenhum. Então assim, é possível sim ter uma fobia sem nunca ter passado pelo trauma. Porque, lembra quando eu falei sobre a origem das fobias? É possível que essa fobia tenha sido gerada há muito tempo atrás e que não necessariamente a pessoa estava no avião para que isso aconteça. Às vezes está passando uma cena de avião na TV, às vezes ela está num contexto de conversa sobre avião, enfim. De alguma maneira a mente fez associação com o avião. De qual maneira, a maioria das vezes a gente não sabe. Existem pessoas que sabem porque tem a fobia, existem as pessoas que não sabem porque tem a fobia. Ok? Então é possível sim. Acho que agora vai ser a última pergunta. É possível acabar mesmo com o início na infância? Existem fobias que começam desde a infância. Existem fobias que começam, que a pessoa, desde que ela se lembra por gente, desde a barriga da mãe. Ok? Não importa o tempo de fobia que você tem, não importa a intensidade, se foi na infância, se não foi na infância, tanto faz, a conexão é a mesma. O que acontece é que a nossa mente inconsciente, aquela parte da nossa mente que é mais automatizada, ela não consegue diferenciar o real do imaginário. Então ela não sabe se o que está lá dentro dela, vamos dizer assim, está acontecendo ou é só uma imaginação. E ela é atemporal também. Então é como se tivesse uma programação rodando em looping lá o tempo todo. E assim que você tem contato com o objeto fóbico, ela dispara e vem toda aquela sensação. Pensamento gera sentimento, gera uma emoção ruim, que gera uma ação ou uma não ação, congelamento, fugir da viagem e tudo mais. Então é possível sim, qualquer idade, não importa quando você desenvolveu essa fobia. Ok? Eu vou mostrar aqui agora sobre uma paciente. Eu tive uma paciente específica com uma fobia de avião. Ela tinha fobia de avião já, ela nem se lembrava quanto, mas ela tinha por meia idade. Eu não vou falar a idade dela, porque eu não acho de bom tom, mas é uma mulher de meia idade e que tinha 3 filhos, tem 3 filhos, e o marido dela amava viajar, e na cabeça dela, ela nunca não gostava de viajar, e o marido não entendia por quê, assim, não faz sentido você não gostar de viajar, porque nós vamos conhecer lugares novos, enfim, são experiências novas,
e você não conhece esse lugar e eu conheço, enfim, e isso gerava sempre muita briga. E aí os filhos foram crescendo um pouco mais e começaram a ter opinião e começaram a ter vontade de viajar. E quem tem filho sabe que se tem uma coisa que muda a gente e que nos convence de certas coisas, são nossos filhos. E aí os filhos começaram a cobrar essa mãe também. Olha, nós precisamos viajar, nós podemos viajar, vamos viajar. Eles são pessoas que têm bastante condição de viajar. E ela começou a ficar muito acuada, começou a ter muita vergonha, porque começaram a espalhar isso por aí. E aí ela decidiu procurar o tratamento. E ela esteve aqui no consultório, muito envergonhada, fez aquela pergunta clássica, se eu ia confrontar ela, se eu ia ter que voar na semana seguinte e tudo mais. E eu disse que não. E duvidando muito ela veio, mas como ela já conhecia alguém que já tinha tratado comigo, ela acabou vindo. E com aquela mesma coisa, eu odeio viajar, por mim eu não saía de casa, assim, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de passear por aqui, tem tanto lugar bonito no Brasil que dá para viajar de carro, olha a quantidade de desculpa que ela tinha. E aí bastou uma sessão para ela agora me enviar este depoimento aqui. Ih, não vai dar para ler, ficou muito grande aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. Marcos, bom dia. Doutor Marcos, bom dia. Estou passando aqui para te agradecer e dizer que eu acabei de descobrir que eu amo viajar. E tem uma carinha fazendo assim, porque eu tinha comentado com ela com relação a isso. Deixa eu tirar aqui. Ela disse que foi maravilhoso, que a viagem foi maravilhosa, e que ela curtiu a viagem, e que a volta ela veio tranquila. Enfim, no geral, assim, deu tudo certo. E o que eu queria mostrar, na verdade, com esse depoimento, que acabou ficando em tela cheia, não deu para ver aqui no Instagram, para vocês no YouTube também, é que o mais interessante foi a frase que ela colocou assim: eu descobri que eu amo viajar. Então ela saiu do inconsciente incompetente, inconsciente da limitação do que ela gostava, para consciente do que ela gosta. E a partir de agora, provavelmente, ela diz que vai viajar sempre que puder. Então, assim, veja, a transformação que pode acontecer. Uma família que já não era tão feliz, faltava alguma coisa e agora está completa. Ela mandou mais mensagens dizendo que o marido dela estava mandando agradecer. Enfim, foi um caso bem interessante, que ela tinha certeza que não ia acontecer, porque ela já tinha tentado várias coisas. Ela não conseguia curtir, ela foi viajar uma vez ou outra, ou seja, reforçou a fobia dela, porque a experiência foi péssima das outras vezes. Então isso reforçou a fobia dela. Entende? Então é isso que acontece muito. A pessoa até tenta confrontar uma vez, duas vezes, e a experiência é muito ruim, e aí isso reforça a crença. Quando você corta essa conexão, ela vai e não sente nada. E aí descobre que gosta muito, vai mais vezes e a vida segue o fluxo normalmente. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui para você é: fobia de avião, aerofobia, tem tratamento, tem cura. Não precisa ter vergonha. De uma maneira mais rápida e definitiva. Se isso está atrapalhando de alguma maneira a sua vida, se você gostaria de não sentir o que você sente, por mais que você viaje, tá? Você queria que a viagem fosse mais agradável? Você queria poder dormir num avião? Por que não? Dormir e acordar num lugar, maravilhoso. Gostaria de ter experiências melhores na viagem? Sua viagem vai ser outra. Isso é o que eu geralmente escuto dos pacientes. Minha viagem foi outra. Eu até curti um pouquinho, não conseguia curtir muito, mas agora a viagem foi completamente diferente, às vezes para o mesmo destino. Então, assim, nós falamos sobre o nome da fobia, que é a aerofobia, a etimologia da palavra. Nós falamos quais são os malefícios que ela pode trazer.
Caí aqui agorinha meio que de paraquedas. Estou tentando lutar contra a aerofobia. O Denise, tem tratamento, viu? Rápido e definitivo. Não precisa sofrer mais com isso, tá? Então não tem tratamento, não precisa fazer tratamentos. Se você já passou por tratamentos, e a maioria dos pacientes que eu recebo já passaram por vários tratamentos, tá? Já tomaram medicamento, enfim, já passaram por diversas terapias. E pra você ter uma ideia, existem protocolos de determinadas terapias que são até mais famosas hoje em dia, em que o tempo médio de tratamento é de 6 meses a 10 anos. 6 meses a 10 anos. Aqui no consultório, num geral, eu consigo tratar uma fobia no mínimo em questão de minutos ou no máximo entre 1 e 5 sessões. Então vamos botar em tempo que no máximo em 30 dias você está sem a sua fobia. E eu nunca vi uma fobia que não tem cura. É claro que não é um passe de mágica. Vai exigir da pessoa, vai exigir do paciente. Precisa querer, que é importante. Um outro dia a gente vai falar sobre isso. Querer. Então, assim, falamos sobre a fobia, a aerofobia, falamos dos malefícios. Apresentei aqui um caso específico de uma paciente. Eu acho que a partir de agora eu deixo aberto aqui 1 minuto, está acabando aqui o nosso tempo de live, para perguntas. Alguém tem alguma dúvida com relação à aerofobia, a fobia de avião? Pode mandar que eu respondo. Luto contra a fobia de avião desde criança. Pois é, desnecessariamente. E isso foi um dos motivos, foi uma das coisas que me motivou a vir aqui na internet e começar a falar sobre fobia. Porque é curioso, mas eu não sei se vocês já perceberam, mas você não ouve muito falar sobre fobia na internet. Eu não sei se é meio que um tabu, eu não sei se as pessoas têm vergonha e tal. Então, assim, eu como já tive fobia, e um dia nós vamos falar sobre isso, e eu tratei a minha fobia de uma maneira rápida e definitiva, e depois eu fui estudar mais sobre isso, e acabei juntando várias técnicas que eu estudei, o melhor de cada coisa, misturei e deixei de uma maneira muito organizada para que as pessoas consigam resolver, e eu otimizei o tratamento da fobia e consigo resultados mais rápidos e duradouros. Então saiba que assim, você não precisa mais viver com essa fobia. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que deu para esclarecer bastante. Bom, já deu o tempo da nossa live aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Instagram, agradecer a presença de vocês aqui no YouTube, dizer que segunda-feira tem mais live com a temática Fobia em Foco. Eu aguardo vocês. Um beijo no coração de vocês e boa noite para todo mundo.